Então, eu nem vou procurar já usando a fórmula de Bhaskara. Primeiro eu vou achar o delta para ver se existe. Delta, né, é b quadrado menos 4ac. Então isso vai ser 1 quadrado menos 4, que multiplica meio, vezes o c, que é 1. Então isso é 1 menos 2, que é menos 1. E menos 1 é negativo. O que acontece quando o delta é negativo? Não existe raiz real. Não existe Isso. raiz Então real. não existem zeros ou raízes. Então não existe. O seu, o A é meio, né? Que é positivo. Então explica que a concavidade é para cima. Vamos pegar a interseção com o eixo Y. Que é quando x vale 0. Então, olha para a expressão lá. Ó. Se x é 0, y dá 1. Né? E vamos pegar o vértice. Quem é o x do vértice? Menos sobre 2A, que vai dar menos 1. Menos b, né? O b é 1, então fica menos 1. O a é 1. Não, o a é meio. Então fica 2 vezes meio. 2 vezes meio é 1, então fica menos 1 sobre 1, que é menos 1. E o y do vértice, menos delta sobre 4a. O delta é menos 1. Então fica menos 1 é 1. E 4a é 4 vezes meio. Então é 1 sobre 4 vezes meio é 2. Então o y do vértice é meio. Então já dá para desenhar. Vamos lá. Aqui é x, isso. É menos 1. E o y é? Então, bom, a gente sabe que o A é positivo, então a parábola tem que ter concavidade para cima. E não tem raiz. Se não tem raiz, ela não corta o eixo X. Então a única chance é assim, ó. Aí basta saber qual é a interseção com o eixo Y, que a gente já encontrou. Qual é a interseção, ó? Se x é 0, o y vale 1. Então a interseção é esse ponto aqui, ó. 1. Então sua parábola faz isso. Aqui é o eixo de simetria, né? Ó, o x do vértice, que é o menos 1. Então aqui funciona como um espelho. Basta espelhar e fazer outra parte. Então esse é o gráfico. Certo? Dúvidas? Não. Então vamos seguir. Então, ó, fizemos 3 exemplos. Agora vamos falar do sinal da função quadrática, igual a gente fez para a função afim. Estudo de sinais. Então a pergunta que se faz é: para quais valores de x tem-se que a f de x é maior que 0, ou f de x é menor que 0, ou f de x igual a 0?
Então a gente tem que considerar em 3 casos, depende do sinal do delta. Se o delta for negativo, aí tem dois subcasos. Então vamos focar primeiro quando o delta é negativo. Se o delta é negativo e o A for positivo, a função f de x é positiva para qualquer x real. E se o A é negativo, a função f de x é negativa para qualquer x real. Então, se o delta é negativo, a gente tem esse caso, esses 2 subcasos. Que é exatamente isso que acontece. O A é positivo, o delta é negativo não tem raiz, tá? Então não corta o eixo x. E A positivo é virado para cima. Então, olha, é esse caso. Nesse caso, o sinal da função é sempre positivo, porque está nesse semiplano aqui, de cima. O gráfico está sempre no semiplano de cima, então o sinal é sempre positivo para qualquer x real. Porque o gráfico está acima do eixo x. Ou seja, os valores de y, que é o f de x, são sempre positivos aqui para cima. E se o A é negativo, a parábola é para baixo, não corta o eixo x por causa do delta, sinal do delta. Então você tem essa figura. E o sinal da função para baixo do eixo x, no semiplano abaixo, o y é sempre negativo. Então a f de x é sempre negativa, independente do valor de x, para qualquer x. Então a gente tem esses 2 casos. O sinal da função é positivo quando A é maior que 0, negativo quando A é menor que 0. Isso quando o delta é 0. Perdão, isso quando o delta é negativo. Então, um exemplinho, vamos pegar essa função aqui, x² menos 2x mais 2, a parábola. Calculando o delta dá menos 4, que é negativo. O delta negativo não tem raiz, não corta o eixo x. Aí você pega o sinal do A, o seu A vale 1, que é positivo. Então a parábola é virada para cima. Sua parábola é assim. Aqui eu nem desenhei o vértice, mas nem desenhei o vértice. Mas o que acontece? Basta você observar que o seu valor do y é sempre positivo para qualquer x que você toma. Por isso que eu pus um maisinho aqui. Aqui nessa parte, o y é sempre positivo. Então, independente do valor do x, pode ser negativo ou positivo, o seu y é sempre positivo, porque a parábola está no semiplano superior. Aqui é o eixo x e aqui é o eixo y. Os valores de y estão aqui. O y é sempre maior ou igual a 0, ou seja, a f de x é sempre maior ou igual a 0 para qualquer valor de x. A gente está nesse caso aqui. Esse primeiro, A positivo. Mas não precisa decorar isso, é só fazer a parábola, né? Mas, professor, sempre começa pelo delta? Isso. Tem que achar o delta da função para achar o sinal? Isso, tem que estudar o delta primeiro. Sinal do delta. Tá? Na verdade, né? Pelo gráfico é sempre mais fácil. Eu recomendo fazer o gráfico e visualizar. Para não ter que ficar decorando isso. Mas quem não souber fazer o gráfico tem que saber esses casos aqui, quando o delta é negativo, quando o delta é 0. Estou explicando o que acontece para cada sinal de delta. Mas desenhando o gráfico já dá para enxergar o sinal da função. Só de fazer o gráfico. Porque a parábola é para cima, né? Não corta o eixo x, porque o delta é negativo, então por isso que eu tenho que analisar o sinal do delta. Então a parábola está sempre no semiplano superior a x. No semiplano superior a x, o y é sempre positivo. E o y é f de x. Então, para qualquer x que você toma, o sinal da f de x é maior ou igual a 0. Certo? Na verdade, é maior que 0, né? Esse igual não existe. Vamos até arrumar isso. Nunca pode ser igual a 0 porque não tem raiz. Então aqui é sempre maior que 0, né? É o que está aqui. O próximo caso é quando o delta é 0.
Se o delta é zero, a gente tem essas duas figurinhas aqui, ó. Se o A é positivo, a concavidade é para cima. E se o A é negativo, a concavidade para baixo, e só intercepta em um ponto, porque só tem uma raiz, né? E o delta é zero. Então, olha, ó, a parábola está no semiplano superior. Então, o y é sempre maior que zero, mas pode ser zero aqui, ó. Dessa vez, ele é zero aqui. E fora daqui, ó, ele é sempre positivo. Ó, f de x é maior que zero. Desse lado e desse lado. Para qualquer x aqui, f de x é positivo. Exceto para x igual a raiz, né? Que a f vale zero. É um zero da função. Aqui é a mesma coisa, só que vai inverter o sinal. Ó. Se você o a é negativo, aqui o a é positivo, para cá, ó, a figura vai estar toda abaixo do eixo x. Então, f de x é sempre negativo ou zero nesse ponto.